Continuando, tínhamos feito nosso perfil de corte contendo apenas as linhas necessárias para o corte, mas acabou faltando duas retas, que são as que ligam aqui e as que ligam aqui. Então irei criar e dar um compound depois. Neste vértice com este, apply. Neste vértice com este, apply and close. Ok. Feito isso, clicarei na ferramenta de compound, selecionarei as linhas para corte, com Ctrl segurado, selecionarei as duas linhas criadas. Vou trocar o nome para linhas para corte 2, apply and close. E pronto. Vou colocar um show only. Esse é o nosso real perfil de corte. Iremos extrudar ele agora, selecionando ele, vindo na nossa ferramenta de extrusão, selecionando o nosso primeiro algoritmo, e como vetor iremos selecionar o eixo Z. Vamos colocar um valor característico de 10 para ambos os lados. Darei um apply and close. Veja como ficou. Vou trocar o nome para planos de corte. Eu vou esconder ele por enquanto. Eu vou lá nos nossos suportes e vou criar dois planos horizontais, ou seja, paralelos ao XZ, exatamente nos pontos em que há irregularidade nos suportes do meio, nestes daqui. Plano, o vetor eu vou selecionar o OY, um tamanho de 20, apply, e o mesmo aqui embaixo. Apply and close. Vou selecionar esses nossos dois planos e criarei um compound também. Colocarei de planos horizontais. Vou deixar um próximo do outro, porque os dois são necessários para o corte. E iremos partir para o partition desse nosso suporte. Selecionaremos ele, iremos na ferramenta de partition. E para a ferramenta de corte, vou selecionar com Ctrl segurado ou Shift, planos de corte, planos horizontais. Darei um apply and close. Ok. Feito isso, temos particionado já o nosso suporte. Agora, partiremos para a criação de grupo para que, levando ao nosso módulo Mesh, seja possível a criação de uma malha estruturada na maior parcela desse volume possível. Antes disso, eu clico em Partition, vou renomear essa nossa peça para suportes particionados. Vou clicar com o botão direito e selecionar criar um grupo. Vou selecionar nesse momento sólidos inicialmente. Vou alterar o nome para Exa6, que vai ser uma característica quando eu levar para o módulo Mesh. Eu vou utilizar o algoritmo geral de Exa e vou colocar um Arc Discretization de 6. E vou selecionar todos os sólidos que estão ao redor dos furos. Desta maneira. Uma caixa de seleção dessa maneira me faz selecionar apenas os sólidos ao redor dos furos. Darei um adicionar e um apply. Feito isso, iremos nesse momento fazer a criação de planos. Na verdade, para a seleção de planos, iremos colocar o nome desse grupo de Quad. E vamos selecionar todas as faces que são fronteira entre a malha Hexa e a malha Tetra. Os sólidos que eu selecionei anteriormente, eu vou colocar um algoritmo geral de Hexa. Todos que não sejam aqueles sólidos serão Tetra. Então, as fronteiras entre o Hexa e o Tetra, eu colocarei como um algoritmo de que irá criar apenas quadrados. E essas faces são essas aqui. Elas estão na fronteira da Hexa e na Tetra. Se eu não selecionar esse grupo de faces, quando eu for levar para o módulo Mesh, vai ser criado, vai ter uma discretização bem aleatória aqui seguindo o algoritmo Tetra.
e não é isso que eu pretendo fazer nos furos. Então, selecionarei essas faces de cima, essas de baixo, e o mesmo para todos os demais suportes. Feito isso, iremos clicar em adicionar e daremos um apply. Irei agora, nesse momento, vou fazer aparecer novamente a nossa janela de criação de grupo. Irei fazer a criação nesse momento de grupos de linhas. Então, selecionarei a opção de linhas. E, nesse momento, irei colocar o nome de grupo para 3, inicialmente. Esse grupo de linhas que corresponderão ao Wired Scriptization de 3 corresponde às linhas igualmente existentes no grupo de faces que eu denominei quad. Ou seja, são essas linhas aqui. Apenas essas, não as longitudinais. Para todos, em todos os suportes. Então, irei começar essa criação selecionando as linhas. Irei dar um adicionar e apply. Feito isso, vou fazer aparecer novamente a janela. Feito isso, selecionarei todas as linhas longitudinais que fazem referência ao nosso primeiro e último suporte. A espessura desse primeiro e nosso último suporte corresponde a 0,1, enquanto os nossos do meio correspondem a 0,05. Então, criarei um grupo com 4 elementos, que serão do primeiro e do último suporte, e um grupo com a metade, ou seja, 2 elementos nos nossos 3 suportes do meio. Então, começando com um grupo de 4 elementos, vou selecionar, utilizar o filtro, fazendo com que apareça apenas as linhas que correspondem a 0,1. Irei dar um apply. Selecionada todas as linhas que fazem referente à espessura do começo e do final dos suportes, irei adicionar e darei um apply. E irei criar um novo grupo denominado 2, Wired Scriptization de 2 futuramente, e selecionarei todas as linhas referente à espessura dos suportes do meio. Então, no filtro, irei colocar de maneira que apareça apenas o valor de 0,05, fazendo que selecione apenas essas linhas dos 3 suportes. Irei clicar em adicionar e apply. Feito isso, iremos criar o nosso último grupo, que será o Wired Scriptization de 6. Selecionarei as arestas que estão nos suportes do meio, nesses 3 suportes do meio, e que estão localizados onde existe um corte neles. E ao mesmo tempo onde fará contato com a nossa fluida quente futuramente, que são estas arestas aqui. Com isso, irei adicionar e darei um apply em close. E nesse momento, estamos aptos a prosseguir para o módulo Mesh e conseguir finalmente malhar esses nossos suportes particionados.